Olá, boa noite, porque já são 18 horas e 0,3 segundos. Então já é dia de boa noite, já é hora de boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais um webinar, o 17º webinar, realizado pelo CTE em Redes e pela Rede Construção Digital Industrializada. E o tema hoje é animalmente fantástico, desafiador. A construção modular impulsionando a industrialização da construção no Brasil. Tema muito show de bola. E para um tema show de bola, um time de primeira para debater esse assunto conosco. Quem está conosco aqui? Luiz Henrique Ceotto, sócio-diretor da Urbic. Grande Ceotto, tudo bem por aí? Dá um salve para a galera. Tudo bem? Boa noite a todos. Ceotto vai nos brindar aqui com... Vai quebrar um pouco esse paradigma aqui na construção residencial, a industrialização não funciona, etc e tal, que não adianta ter prazo curto, então ele vai mostrar o que ele está vivenciando e praticando em redução de prazos e usando tecnologia de ponta para chegar a resultados de ponta também. Estamos aqui conosco também, está aqui conosco Eduardo Deboni, o nosso sócio-diretor de novos negócios da Visia. Eduardinho, dá um salve aqui para a galera. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. É isso aí. A Visia, vocês vão se surpreender com a fortaleza dessa empresa, a inovação dessa empresa, que já está, só tem uma pequena história de 20 anos de construção modular, e ele vai apresentar essa história para nós. Junto conosco está também Ricardo Mateus, o nosso founder e CEO da Brasil ao Cubo, o jovem empreendedor. Fala. Deixa eu dar uma minha palha, pô, tu não me deixa me apresentar, pô. E aí, galera? Bom, galera, hoje é dia de pensar fora da caixa, né? Mesmo que a gente trabalhe com várias caixas, hoje a gente tem que pensar fora delas hoje, pelo menos agora. Vamos trocar figurinha aí. Tem que pensar fora da caixa e dentro do módulo. Muito bem. Ricardo Mateus, então, nosso CEO da Brasil ao Cubo, empresa nova, também inovadora, que está se revolucionando aí a forma de construir, vai mostrar para vocês também a experiência e vamos debater. Para completar o time, que só tem fera, Paulo Oliveira, o nosso CEO da Aratal, a startup em construção modular, que começou a brincar e já começou a se estruturar e vai voar. E aí, Paulo? Boa noite a todos, obrigado pelo convite, Bob, é um prazer estar com vocês e que seja bacana a experiência para todos. Muito bem, então esse é o time de feras aqui que nós vamos discutir. E já vamos começar porque tem muito assunto para frente aí, ok? Vamos que vamos. Vamos começar com Luiz Henrique Ceotto, que vai nos fazer uma apresentação, assim, estamos falando do quê aqui? Construção modular, qual é a conversa? O que é isso aqui que nós estamos falando? Certo, Ceotto? Isso, coube a mim em 7 minutos mostrar para vocês o que é a construção modular, né? Vamos lá, compartilha a sua tela com Carol, que está nos bastidores, Carolina Crepaldi, a nossa facilitadora. Vocês estão compartilhando? Ainda não. Para ver? Ainda não. Vai subir. Vamos lá. Agora foi. Bota no modo exibição e vamos lá. Tá no modo exibição. Já bom, ótimo. basicamente, coube a mim explicar rapidamente para vocês o que é a construção modular e como é que ela pode impulsionar a industrialização, né? Principalmente para qualquer segmento, mas eu vou mostrar o que eu estou fazendo na parte de residencial, né? Eu tenho uma empresa chamada Urbic, ela trabalha com construção industrializada, né? Só que a industrialização é feita no canteiro, né? Eu recebo componentes, eu foco no projeto, o projeto é um projeto industrializado, eu monto os componentes no canteiro e faço os acabamentos no canteiro. Eu faço edifícios entre 10 e 16 pavimentos, em obras que duram
de 6 a 12 meses, no máximo, né? Nos centros das grandes cidades, nas áreas mais valorizadas, né? Está tendo uma oportunidade que é fazer obras muito mais rápidas. Eu estou falando de sair de obras de 6 meses, 8 meses, para obras de 3 meses, 2 meses, né? Talvez no máximo 4 meses. E obras até 12 pavimentos, que são módulos em altura. É diferente de módulos com desenvolvimento horizontal, que em áreas que você tem mais espaço. Então, isso é um desafio muito grande, né? Então, basicamente, a gente tem os componentes em ambiente fabril, né? Em ambiente fabril, a gente faz os módulos vão, inclusive, mobiliados para a obra, monta em canteiro e somente algumas partes da obra têm acabamentos, né? Basicamente, a construção modular, ela tem, de edifícios, ela tem essas 4 grandes fases: a fabricação propriamente dita, a entrega, né, o movimento da fábrica para o site, né, para o terreno, né, a montagem, tá certo? E depois de tudo montado, tem os acabamentos nas áreas de que você tem as conexões e a interligação dos sistemas. Isso gera uma série de desafios e oportunidades. No caso específico da fábrica, nós podemos utilizar robotização, automação. Eu estou desenvolvendo esse trabalho com a CMC Lafayette, que é a maior fábrica brasileira de containers, né? E não tem nada a ver com container, né? Eles fabricam vários tipos de container para obra, eles já fizeram hotéis até 4 pavimentos, nós vamos fazer agora esses módulos, e nós vamos fazer, inclusive, com robôs, né? Que hoje está uma coisa muito barata você robotizar, né? Quando você vai para o transporte para o site, você tem desafios de dimensões dos módulos, porque você não bate nos viadutos, né? Você não pode ultrapassar 3 metros, 3,20 metros de largura, porque senão você tem dificuldade, você precisa de batedor, um monte de coisa, né? Acessibilidade ao canteiro, você tem fio, você tem árvore, tá certo? E um grande desafio é como fixar os módulos. Tem que ser fixado por fora, porque toda vez que você fixa por dentro, você permite interferir nos acabamentos internos. Então, todo o parafuso tem que ser externo e tem que ser não visível, né? E as conexões dos sistemas e vedações, né, feitas de uma maneira muito rápida, né? Peso, né, o peso máximo de 4 toneladas, não dá para ser mais no Brasil, né? Então, isso tem outros materiais interessantes que nós podemos usar, né? Hoje nós estamos desenvolvendo 2 módulos focados no apartamento de 1 e 2 quartos. Então, o apartamento de 1 quarto é uma suíte, né, com a cozinha e o estar. E esse módulo, com 2 módulos, eu faço um apartamento de 30 metros quadrados. A ideia é esse apartamento de 30 metros quadrados ser vendido mobiliado por R$250 mil, com ar-condicionado, com tudo, né? Nos melhores pontos da cidade, não é isso? Em bairros como Pinheiros, aqui em São Paulo, Vila Nova Conceição, quer dizer, lugares realmente onde as pessoas querem morar, né? Esses módulos vão estar, ele tem uma estrutura mais pesada embaixo, uma estrutura em cima, nós temos painéis, né, que não podem ser painéis de concreto de forma nenhuma, por causa da leveza, são fachadas pré-fabricadas metálicas, tem uma série de novos materiais que estão sendo desenvolvidos, né? Eles são entregues completamente mobiliados, né? E mobiliado como está aí. E aqui é uma planta mais ou menos do edifício, esse aqui é um edifício até 6 pavimentos, é um elevador, se for até 12 pavimentos, são 2 elevadores. Então, os módulos estão aqui, eu tenho os apartamentos de extremidade e eu tenho mais 2 apartamentos de cada lado. Isso aí, dependendo da quantidade de módulos que vai sendo colocado, você vai crescendo ou diminuindo o andar, né? A ideia é que você tenha, no máximo, 6,5 metros de largura, de modo a caber em qualquer tipo de terreno, principalmente os terrenos mais estreitos das grandes cidades, né? Essa aqui é uma visão rápida, né, do que seria o que nós estamos projetando, e aqui são as fachadas. Essa é uma fachada, uma parceria que nós estamos tendo, além da CMC, com a Isoeste, né, de tal maneira a gente fornecer, inclusive, com fachadas, com isopainéis de fachada metálica, né? Basicamente, o grande desafio são os módulos são os vértices.
a fixação dos vértices que não tem que ser feito por fora, para não entrar no módulo, né, e não estragar o que já está feito. A ideia é o módulo, inclusive, com roupa de cama, com travesseiro, com tudo, né, pronto para ser colocado. Então, nós estamos desenvolvendo esses nós. Existem nós no mercado internacional, mas são muito caros, então nós estamos desenvolvendo esses módulos aqui no Brasil. Estamos fazendo uma série de testes, né, de como é que funcionam esses módulos em conjunto, sobre efeito de vento, sobre efeito de instabilidades durante a montagem, né? Que, assim, você não consegue montar com grua, porque é muito rápido, né? Você tem que usar guindaste. O guindaste, então, o prédio tem que ser montado completo do fundo para frente, aí o guindaste vai embora da obra, né? Porque o guindaste com um terreno de 12 metros de largura, ele não consegue se movimentar, né? Então tem muitos desafios. Então, o estudo, todos os estudos do comportamento desse módulo, inclusive durante a montagem, as instabilidades, tudo, de modo a dar o máximo de segurança. Tem desafios de segurança do trabalho, porque para você unir esses módulos, né, em altura, você não pode ter, você vai ter que ter trabalhadores pendurados, né, fixados por cabos e assim por diante, porque é uma montagem muito rápida. Você monta uma média de 8 a 10 módulos desse por dia, né? De tal maneira a fazer. Então, é um conjunto grande de possibilidades, né? De oportunidades e de reduções de custo e de alta produtividade. Ou seja, é aproximar o módulo de um carro, né? Com todas as vantagens que você tem da industrialização. Muito Basicamente bom. Era isso. Fantástico. Olha, Bob, deu 7 minutos? 7 minutos, parabéns. Ótimo. Em 7 minutos, um resumo fantástico do conceito boa noite, fantástico sistema. O Milton Jesus já está elogiando aqui o seu Otto e tal. Muito bem. Se eu fosse fazer módulo e errasse nesses 7 minutos, você ia me pegar, né? aí. Ótimo tema a ser discutido, Nilton de Moraes. Vamos embora. Então, vamos lá. Então, essa é a Urbic, e depois nós vamos entrar em detalhes ao longo do debate aqui. Quem está nos assistindo já vai fazendo pergunta, pode fazer pergunta direto para cada um dos palestrantes, ou uma pergunta genérica que a gente vai dar conta de responder aqui. Eduardo Deboni, o nosso guru, o nosso líder lá do Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos lá? Quer fazer uma apresentação da Vise aí? O que essa é a sua história da construção? Sim, boa noite, pessoal. Vou mostrar um pouquinho do que é a nossa empresa, que ela já tem quase 20 anos aí de história em construção modular. Eu faço parte da segunda geração já dessa empresa. Vou compartilhar aqui. Deu? Ainda não. Está subindo. Está na nuvem. Vai descer. Vamos embora. 1, 2 e... Já. Foi. Deu certo? Boa. Então, pessoal, como eu estava falando, assim, eu faço parte de uma segunda geração de uma empresa familiar fundada pelo meu pai em 1974. Hoje a gente está atuando com o nome Visia. E nós temos também uma incorporadora do nosso núcleo familiar que vai começar a trabalhar a incorporação com um sistema modular. Então, enfim, vou passar um pouquinho. Assim, naquela época era construção pré-fabricado, nós viemos de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, se chama Erechim, próxima a Concórdia, e a gente fazia muita coisa pré-fabricada assim, para Sadia, Perdigão, enfim, obras de arte. Primeira obra de arte, ponte estreada com concreto branco do país, nós que fizemos em Brusque. Então, trabalhávamos nisso na década de 90, 80, 90. E depois entramos na construção modular, achamos um nicho de mercado para fazer presídios. Lá em 2001, a gente fez a nossa primeira cela em Santa Catarina, que é uma cela de um módulo de concreto. Nós desenvolvemos a arquitetura também do presídio, penitenciário, né? Baseada nesse sistema em 2 módulos, uma cela embaixo, outra em cima e uma passarela. Essa de concreto, é um concreto de alto desempenho com GRC também, um concreto reforçado com fibra.
Basicamente, nós produzimos tudo na fábrica, nós temos 2 fábricas, uma no Rio Grande do Sul e outra na Bahia. A gente trabalha produzindo nossas formas, nossos painéis, depois nós temos uma linha de um chassi de montagem e a gente estoca obra, né? Vocês vão ver depois ali, eu vou mostrar um estoque nosso de obra. E a gente transporta, depois monta e a obra fica pronta. Então, a gente tem do início ao fim, todo o processo. Obras grandes, complexas, para um mercado em específico, né? Hoje a gente tem uma marca que se chama Ciscopen. A gente já fez aqui, tem 100 unidades, mas a gente já está já fizemos 108 unidades no Brasil inteiro. Então, é uma história grande. E a gente começou a trabalhar também com a parte de construção mais leve, um outro tipo de módulo que pode servir para educação, residencial, escritórios, segurança também, para outros sistemas. Nós já produzimos mais de 5.000 módulos nesses quase 20 anos. Aqui vocês, não sei se vocês acompanham o mouse aqui, nós temos uma das nossas unidades, aqui os módulos leves, a estrutura metálica. A gente trabalha basicamente, claro que dá para customizar, mas basicamente com um fechamento em concreto, que é o GRC. Até o senhor comentou que não pode fazer prédio, mas com GRC, painel de GRC, dá para fazer, que ele é leve. E aqui temos uma outra fábrica nossa com uma linha de montagem, com módulos já pré-prontos. Aqui embaixo nós temos uma linha de montagem nossa das celas, né, que é um pouco diferente. Toda a parte de logística também, uma foto que representa um pouco. E essa aqui que seria o estoque nosso de celas nas nossas unidades, que a gente tem obra pronta. Então, a gente tem geralmente em torno de 3 a 4 presídios estocados à pronta entrega para o governo. O método no sistema modular leve, que a gente chama, né? A gente também faz o projeto, se for em parceria também com arquitetos, mas também a gente pode fazer o projeto, enfim. A gente produz, transporta e monta, do início ao fim. Mas nós estamos abrindo também para fazer parcerias para outra situação. Nosso sistema modular leve, que é uma utilização maior, é baseado em medidas de 3x6 e 3x7 pela logística, né? É possível ampliação vertical, horizontal. O nosso sistema tem 4 pavimentos, pelo nosso mercado, enfim. E nós temos, basicamente, o concreto. Uma coisa bem importante salientar, nós já passamos pela certificação da NBR 15575 em 2000, se não me engano, 2010, 2009, nós tivemos que fazer toda a certificação por uma das nossas empresas, e a gente certificou o nosso sistema, no IPT, com o Falcão Bauer, com todos os testes, mais de 30 testes para a norma de desempenho. Então, isso é bem importante hoje para a validação do sistema, né? Aqui temos algumas obras, enfim, obras escolares, assim, Senac, Tocantins, Palmas Tocantins, obras no Rio Grande do Sul de escolas, obras mais simples do governo da Bahia, obras em Alagoas, obras para a OAB, obras de agências bancárias também, a gente tem um contrato. Nós estamos agora começando também por alguns sistemas assim de alto padrão, né, para residências, e a gente tem uma novidade agora que pode sair agora para o ano que vem, que vai ser a maior obra modular do país, em parceria com a nossa incorporadora, com 568 módulos de 3x6 e 3x7, mais de 22 mil metros de obra. Passei um pouco rápido aí para dar tempo até do pessoal, mas depois nas questões ali a gente volta a debater. Muito obrigado. É nessas horas que a gente tem orgulho da engenharia brasileira, né? Perde aquele complexo de vira-lata, fica babando o ovo para a China, que faz, etc. e tal, e vem o cidadão calmamente aqui, Eduardo Deboni. Precisam conhecer o pai dele, que é uma figuraça, que é o visionário, que botou isso tudo para funcionar, e dá um show.
desse aqui, fantástico, 20 anos de construção modular. E tem gente que está com dúvida ainda, será que a construção modular funciona? Né, tal, pronto. Lições aprendidas, lições compartilhadas. Grande Eduardo. Paulo Oliveira, chegou a sua vez. A nossa startup em construção modular. E o Paulo vai ter o tempo dele aqui também para apresentar o que é a ideia, o que o está andando, conta tudo. Muito bom. Obrigado, Bob. A Aratal é uma startup em construção modular a partir de módulos 3D. Né? O que a gente está fazendo é mais do que um sistema construtivo industrializado, né, modular, mas tem uma jornada do cliente que tem uma inovação bastante relevante. Tão relevante que entre amanhã, segunda, terça-feira, nós estamos protocolando um pedido de patente para essa jornada do cliente, que é justamente um sistema de acompanhamento da fabricação dos módulos, da montagem da casa no terreno, né? Nosso primeiro projeto é um pipeline de casas, né? E depois o acompanhamento da fabricação e montagem desses módulos, então, através de um aplicativo mobile. E durante o processo de comercialização, o cliente vai ser assistido por um arquiteto especializado, né? Com o Cresce, então essa é a intenção, no stand de vendas, e com o software de realidade virtual, ele vai escolher o que ele quer, junto com o arquiteto, os módulos que ele precisa para a casa dele, módulos de acabamento, lazer, móveis, armário planejado, enfim. Para não perder muito tempo com isso, eu vou compartilhar com vocês um vídeo rápido que mostra exatamente qual é o processo e qual é o sistema. Melhor assim. Muito bom. Vamos compartilhar. Subindo, aparecendo. Vamos. Tá chegando, tá na nuvem. Tá aterrissando. Tá chegando. Chegou. Sou Paulo Oliveira, CEO da Aratal. A Aratal é uma startup em construção modular a partir de módulos 3D. Compromisso à sustentabilidade e tem na jornada do cliente a sua maior inovação. A jornada do cliente é composta por 2 etapas. Na primeira etapa, é um sistema de suporte à comercialização, onde o cliente, através de um software de realidade virtual, escolhe os módulos do seu produto, módulo de lazer, os acabamentos, os revestimentos, enfim, tudo que ele quer colocar na casa e monta, com a ajuda de um arquiteto especializado, o seu produto como se ele fosse um Lego. Na segunda etapa da jornada do cliente, o cliente acompanha, através de um aplicativo mobile da Aratal, a fabricação do seu produto e a montagem do mesmo no terreno, com atualização diária das imagens e dos reloginhos, do previsto versus do realizado. Como engenheiro, eu sempre detestei o artesanato construtivo. Essa coisa de obra que atrasa, que custa mais caro, eu nunca gostei disso. E por esse motivo, eu sempre fui apaixonado pela construção industrializada e pela construção modular, e venho praticando esses conceitos há mais de 15 anos. A construção modular se fundamenta em 2 pilares muito importantes: a Fast Construction e a pré-construção. A Fast Construction é um sistema de aceleração de prazos de projeto e de execução. Para isso, se aplica engenharia simultânea e paralelismo. As atividades são feitas de forma simultânea e não consecutivas, como na construção tradicional. Também na Fast Construction, uma coisa que a gente faz muito é usar uma logística e um suprimento muito mais refinado e aquilo que se pratica na indústria e não na construção tradicional. Já a pré-construção é a forma mais competente de se chegar ao produto pretendido. Ou seja, é o jeito mais rápido, mais eficaz e econômico de realizá-lo. A pré-construção compreende tudo aquilo que vem antes da etapa de construção ou de produção. Ou seja, projeto, planejamento, orçamento, estudo de viabilidade. Portanto, com a pré-construção, nós conseguimos antecipar as incertezas e desenvolver as melhores soluções de engenharia para cada projeto, produto ou empreendimento. A minha paixão pela construção modular
também tem como base aquilo que os últimos relatórios das grandes consultorias globais têm apontado. Ela veio para ficar e para resolver os problemas da construção tradicional. Por exemplo, falando em produtividade, a indústria se beneficiou daquilo que são as grandes inovações em produtos, em processos, em produtividade, gerados pela digitalização. A construção tradicional, não. Nos Estados Unidos, que são um país desenvolvido, de 1947 até 2010, a produtividade cresceu 1.500%. Na construção, menos do que 1%. A construção, portanto, tradicional, está empurrando para baixo a produtividade global. E a construção modular veio para solucionar esse tipo de problema. Em resumo, segundo a McKinsey, com a construção modular, é possível a redução de até 50% dos prazos e de até 20% dos custos. E com isso, a construção modular dobrou de tamanho nos últimos 5 anos. Bom, é isso. Eu volto a palavra para você, Bob. Olha o áudio, Bob. Meu som aqui, ó, tô censurado. Então, ouvimos aí a Aratal Paulo Oliveira, a nossa startup que já está se consolidando, está caminhando. Vamos fechar essa rodada aqui com o Ricardo Mateus, que é o nosso CEO da Brasil ao Cubo. Vamos que vamos. Ricardinho, a bola está com você. Fala, galera. Então, como já mencionado, meu nome é Ricardo Mateus, né? Sou fundador da Brasil ao Cubo, mas eu acho que vai ficar mais claro aqui se eu conseguir compartilhar um vídeo aqui com vocês, para vocês entenderem o que a gente faz, e depois a gente volta com algumas questões aqui. Só um momento. Deixa eu achar ele aqui. Achou. Tá subindo. Aumenta o som. Tá sem som. Ricardinho, você tá sem som. Caramba. Tá sem som. Quer dizer, então, que eu tô sem som, é isso? O filme não apareceu o som. Cara, eu fiz o teste inicialmente, agora eu vou precisar verificar o que houve. E, na verdade, se não tiver deixa eu ver aqui. Vou tentar compartilhar. Compartilhar com o áudio. Acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Só um momento aí, gente. Desculpa aí. Ainda não desenvolvemos as habilidades de leitura lateral. Meu nome é Ricardo Mateus, eu sou engenheiro civil e engenheiro de produção, especialista em construção metálica e hoje fundador da empresa Brasil ao Cubo. A Brasil ao Cubo nasceu em 2016 com a missão de solucionar os problemas envolvidos na construção civil, como, por exemplo, o desperdício vindo dos métodos convencionais da construção e a falta de padronização e agilidade nos processos. Tivemos a visão de que a indústria civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. Então desenvolvemos um produto inovador, a construção off-site, que possibilita que obras, independentemente do local de instalação, possam ser fabricadas dentro de um ambiente controlado, com processos padronizados e um rigoroso controle de qualidade. Nós fatiamos as obras em módulos, que são fabricados e transportados individualmente, e ao chegar no local da obra, são acoplados através do exclusivo sistema Plug and Play BR3. Isso só é possível através da padronização do processo das etapas de fabricação e inovação logística. Hoje, com os processos já desenvolvidos e em perfeito funcionamento, já entregamos mais de 150 obras, dando um total de mais de 500 módulos. Entregamos obras grandiosas em questão de dias, como o Hospital em Boimirim, em São Paulo, construído para o auxílio do tratamento das vítimas da Covid-19, que contam com 1.350 metros quadrados e um prazo recorde de 33 dias. Além de outros 4 hospitais com prazos igualmente reduzidos. Em menos de 4 anos, crescemos exponencialmente e contamos com a força de mais de 300 colaboradores. Acreditamos na industrialização da construção civil. Por isso,
Não medimos esforços para fazer com que o futuro seja hoje. Opa! Voltar Deu certo. aqui. Deixa eu voltar aqui, deixa eu só interromper aqui. Estão me vendo agora, né? Tava na tela, mas acho que agora deu certo. Bom, Deu gente, certo, que bom. Brasil ao Cubo é isso, né? É uma empresa de construção industrializada, né? E a gente tem como foco, nosso DNA, de fato, a construção em módulos. E quando a gente fala disso, a gente fala que a gente se apresenta como uma empresa de solução construtiva. Então, todo o nosso mindset é voltado, né? O DNA é voltado para tudo aquilo que a gente possa modularizar dentro de uma obra. Quando a gente se comporta como uma empresa de solução construtiva, a gente fala que de ponta a ponta a gente atende, né? Parte de projetos, e aí depois de fabricação, logística, instalação e montagem. E tudo isso faz com que a gente tire toda aquela dor de cabeça do cliente em termos de obra e a gente traga para nós. Deixa eu compartilhar aqui também algumas outras obras para a gente poder ter um entendimento claro do que pode ser feito, né, com construção modular em termos de acabamento, né? Deixa eu só voltar aqui. Isso são algumas obras, esse é o nosso Parque Fabril, vocês podem visualizar aqui toda a parte de instalação elétrica, hidráulica dentro da fábrica. Eu vou correr um pouco aqui para a gente ter um entendimento mais claro, mas vocês podem avaliar aqui um pavilhão dentro de outro pavilhão, né? Então isso é a nossa fábrica aqui, são módulos aí de 5 metros de pé direito com platibanda, tendo 3,80 de altura interna. Módulos que já saem com acabamentos realmente impecáveis em termos de arquitetura, né? Inclusive as mobílias prontas. Está falando de módulos de 3,80 por até 15 metros de comprimento, inclusive estrutural laser, sai de fábrica, questão de piso. São obras que a gente sempre traz também uma arquitetura, né? Essas fachadas modulares também industrializadas, né? Vocês podem visualizar que, isso aqui são hospitais que a gente fez, mas até gases hospitalares dentro deles, né? Uma coisa realmente bem bacana que a gente consegue fazer com a construção modular. Se vocês avaliarem aqui, também a gente pode visualizar que até ar-condicionado, mobílias, tudo instalado pronto de fábrica, e aí obras realmente recordes, com 60 dias de fabricação, 90 dias de fabricação para 2.500 metros quadrados, com esse nível de acabamento. Então são obras realmente muito relevantes, que faz com que a gente consiga ser muito rápido. Essa obra a gente instalou lá em Pernambuco, foram 17 dias de fabricação. Vocês podem visualizar aqui que tem um acabamento realmente muito legal em termos de arquitetura, tijolo de demolição, ar-condicionado, som, forro ripado, porcelanato, chopeira, tudo instalado de fábrica. Com fachadas modulares também, fachada ventilada, que faz essa troca de calor em relação a alguns ambientes, banheiros realmente super modernos, que saem pronto de fábrica, acabamentos estes que nos deixam bem felizes em termos de arquitetura. Essa é uma obra também que a gente fez para a Zait, é uma loja 100% autônoma, né? Você consegue entrar e pegar o teu produto e creditar do seu cartão de crédito aí de maneira instantânea, sem nenhum atendimento. Um colégio também que a gente fez, um colégio para a Escola Dinâmica em Floripa. Estou falando de alguns hospitais que a gente construiu aí em 114 dias, na verdade, 5 hospitais para 4 regiões distintas do Brasil. E eu acho que é isso, né? A gente sempre comenta no final que o empreendedor ele não cria uma empresa, né? Ele cria um time e o time cria a empresa. Então, é nisso que a gente sustenta, é isso que a gente e esse é o nosso entendimento aí, com vários sócios que eu tenho aí, que hoje nos auxiliam para que a gente possa ter um desenvolvimento muito legal em termos da construção modular off-site no Brasil. É isso aí, Brasil ao cubo. Brasil ao cubo na cabeça. Muito bom. E vamos. Cada apresentação, o orgulho pela engenharia aumenta, hein? Só levanta a régua. Muito bom. Então, olha, agora todos que estão assistindo têm uma ideia do que cada empresa faz, agora a gente vai dar uma aprofundada na conversa aqui, né? E rodar a seguinte pergunta: quais os benefícios e os impactos positivos que a construção modular pode ou tem gerado para os negócios e segmentos de atuação da sua empresa? Prazo, custo, qualidade e taxa interna de retorno, porque a tecnologia está totalmente linkada com o modelo de negócios e inovação é para gerar resultado. Então, vamos pensar um pouco em negócio também, taxa interna de retorno. Então, vou voltar a bola para ser outro para começar de novo. Vamos lá? Bom, bem rápido, a principal característica da construção modular é permitir altas taxas de retorno com margem baixa,
né? A indústria é isso, né? Você tem pouca margem, mas você gira o produto rapidamente. Então, a velocidade de entrada de lucro na empresa é bem maior do que esses ciclos. A construção civil brasileira são margens de 40%, tá certo? Mas é que se realiza em 4, 5, 6 anos, né? Portanto, a taxa interna de retorno do nosso setor é baixa. Com a construção modular, você não tem uma margem de 40%, você vai ter margem de 15%, 12%, mas numa velocidade muito mais rápida, né? Além disso, você tem uma redução de risco muito grande, né? Você projeta, você desenvolve o produto e implanta e entrega em períodos muito curtos. Então, o risco de você ter uma pandemia, que agora está na moda, né? Você ter crise econômica, você ter grandes modificações na economia é muito pequeno. É diferente desses produtos que circulam com um ciclo de 4, 5 anos, que você pode ter 2, 3 crises, ou seja, você projeta para uma coisa e entrega sobre outra situação muito pior, completamente diferente que você pensou. No fundo é isso. E fora os outros benefícios, que é a questão de qualidade, né? Uniformidade da qualidade, né? E redução de custo. A redução de custo é importante porque, com altíssima produtividade, né, a gente só consegue redução de custo com altíssima produtividade. Se nós fôssemos fazer carro como nós fazemos prédios hoje em dia, um carro ia custar 4, 5 milhões de reais, como era antigamente na década de 20. Você mandava fazer o carro, o cara construía carro por carro, né? Jamais teremos televisão, carro, avião, aparelho de som, celular, nesses preços, se não fosse altíssima produtividade permitida, né, possibilitada pela industrialização. Legal, tranquilo. Muito bem. E Eduardo, e você? Benefícios, impacto no seu segmento de atuação? É que se você atua em algum meio diversificado, né, vai de presídio até habitação, então escolhe um aí, faz um raciocínio global aí. Tá mudo? Isso. Não, eu acho que o senhor comentou mais ou menos nessa linha, mas a industrialização da construção ela já vem nesse sentido. E a nossa industrialização em 3 dimensões, que é o módulo, ela traz mais benefícios de padronização, de qualidade e principalmente de rapidez. E quando tu fala em rapidez, tu tira todos aqueles problemas de obra que sempre afundam o nosso orçamento. Então, o orçamento hoje, se começa a falar em obra, é muito difícil tu bater ele 100%, né? Sempre tem alguns problemas aí em obra que aumentam esse orçamento. Quando tu trabalha com uma obra pública, tu consegue entregar com rapidez, tu não tem como problemas assim para o Estado, por exemplo. Eu estou comentando os presídios, não tem como aumentar sobrepreço, não tem como reajustes. E outra entrega para uma obra que ela vai ser usada, uma obra de presídio, por exemplo, a gente entrega em 6 meses, enquanto o concorrente leva 3 anos para fazer, enfim. Então, já muda totalmente o cenário lá na frente, né? Dependendo, principalmente do nosso mercado. Então, se você está trabalhando, como o senhor comentou, daí no que a gente está fazendo, por exemplo, escolas, eu posso trazer que a rapidez, assim, a qualidade, por exemplo, de uma escola, o cliente vai inaugurar antes do que o concorrente dele, vai ter um retorno antes do mercado, vai fidelizar o cliente dele antes. Então, é muito importante esse fato de ter uma obra mais rápida, que tu consegue trabalhar estoque, que daí tu vai conseguir trabalhar dentro de não no canteiro, mas dentro de uma fábrica com qualidade. Isso é um dos pontos mais fortes que tem. Paulo Oliveira, complementando aqui, aí. Pelo que eu entendi, o seu segmento é habitação mesmo, né? O meu foco prioritário nesse momento é um projeto de casas, sim, habitação. Embora eu esteja estudando, fazendo estudos para, por exemplo, para um hotel, né? Eu estou estudando sob demanda outras oportunidades, mas o meu foco estratégico é casas, né? Casas em condomínio. Bom, mas além daquilo que já foi dito, né, a construção modular
ela tem uma característica muito importante que a gente não consegue com a construção tradicional, que é a previsibilidade de custos e prazos, né? Quando você parte para comprar um produto imobiliário, né, e o empreendedor, no caso, né, seja ele incorporador, consultor ou quem for, tem o direito de te entregar esse produto com 6 meses de atraso, ou até 6 meses de atraso, como se 6 meses fossem 15 dias, eu acho isso uma afronta, um absurdo total, né? Então, com construção modular, a gente consegue garantir previsibilidade de custos e prazos. Isso eu acho que é muito importante, né? Tem um ganho enorme de sustentabilidade na medida em que os relatórios apontam aí uma redução de até 80% do desperdício da construção tradicional, né? Um dado é que o mundo produziu 112 bilhões de dólares em obras modulares em 2018, e nessa mesma base foram 22 bilhões de dólares. O potencial de redução é de 22 bilhões de dólares somente computando o desperdício. Ninguém está falando aqui em ganho de produtividade, ninguém está falando aqui em redução de DI por conta de prazos muito mais rápidos, etc., né? Então, o potencial é enorme. Outra coisa que eu acho importante é a flexibilidade que os produtos modulares dão, né? A possibilidade de você expandir módulos, adaptar, ajustar, modificar, né? E para alguns casos, para quem precisa também, a possibilidade de você desenvolver projetos que garantam portabilidade, né? Você pode deslocar o prédio de onde ele foi implantado para outro lugar, né? Perdendo somente as fundações. Então, basicamente, ou quase que somente as fundações. Legal. Interessante essa abordagem da sustentabilidade, redução do desperdício, né? O número é impressionante. Mas, Bob, até essa parte da portabilidade, né? Essa é o ponto mais sustentável até do sistema modular. Ele pode remover ele, relocar ele sem quase desperdício. Claro, tem alguma coisa, mas... Existe um ponto importante, Bob, que é com relação à sustentabilidade, é que a sustentabilidade humana que a industrialização da construção permite e a de módulos tridimensionais permite mais ainda. O operário, 90% do trabalho é feito em ambiente de fábrica, em ambiente controlado, seguro, né? As atividades não são pesadas, não são penosas, né? Como nós temos na construção civil. Você não tem ambiente com pó de cimento, né? Então, é a possibilidade real de você dar um trabalho digno para o setor, né? E, inclusive, melhores salários. Legal. Vou voltar nesse assunto da sustentabilidade. Daqui a pouquinho tem uma questão que eu queria compartilhar com vocês. Ricardo, e aí? Benefícios aí da construção no seu segmento de atuação? Cara, eu acho que o pessoal aqui da mesa já foram muito felizes com as colocações, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha. É uma pergunta muito boa, né? Porque ela é integrante. Mas, sem dúvida alguma, né, eu acho que o maior impacto que trouxemos para o mercado, seguramente, é fazer com que os clientes eles repensem o seu modelo de negócio, né? Do ponto de vista de gerir o capital de maneira completamente diferente, né? Ao ponto de proporcionar o crescimento do meu cliente até por demandas, né? Se ele quiser, ele pode comprar, e aí, posteriormente, se a demanda dele aumentar e a necessidade for clara para isso, ele pode nos consultar e aí fazer uma nova aquisição, que em dias ele vai receber o seu produto lá, né? As nossas instalações, elas passam a ser muito rápidas, então acaba afetando também na questão do modelo de negócio, né? Também o fato de não precisar de ter um terreno, né, Bob? Eu acho que, assim, a construção modular, ela veio para que tu possa viabilizar algumas questões que antes eram inviáveis em termos de modelo de negócio, né? Eu gosto de citar um exemplo aqui também muito claro, o cliente nosso, o Mormai, que ele simplesmente alugou um espaço aéreo de um estacionamento de um grande centro. E aí a gente conseguiu fazer um pórtico metálico no final de semana, um pórtico de 3 metros, com uma viga W, Gerdau, de 12 metros, e fez a instalação dessa academia lá num final de semana, né? E aí ele trouxe aquele alocação do terreno, que era algo em torno de 16 mil reais para 4 mil reais. Então, assim, acaba viabilizando modelos de negócio que antes eram inviáveis pelo fato de ser uma obra extremamente rápida. E aí, sem contar que a gente pode ter aí fornecimento para grandes redes de farmácia, padaria, restaurante, grandes franqueadoras, a gente pode ter obras e estoques. Então, isso traz uma certa facilidade que está nos favorecendo para que a gente possa desfrutar aí da beleza que a construção modular off-site nos traz. E isso passa a ser um ativo muito grande, né?
E o mais legal de tudo, né, cara, eu acho que, assim, os nossos preços acabam ficando mais baratos do que o convencional lá na última linha, né? Porque quando tu antecipa prazo, né, tu antecipa faturamento do teu cliente, isso acaba fazendo com que ele consiga ter uma receita recorrente muito antes daquilo que aconteceria numa obra convencional. E essa receita recorrente antecipada faz com que a última linha seja até mais, inclusive, mais barata do que o próprio convencional. Eu acho que esses são os grandes vantagens aí da construção modular, além de outras que a gente vai comentar por aqui. Legal. Bem instigante essa questão, né? Na construção modular, ela faz repensar o modelo de negócio. Modelos de negócios que antes eram inviáveis, se você pensar no paradigma, no mindset, com o mindset da construção tradicional, não eram viáveis. Opa, mas aí ela pode viabilizar. Muito bom. Falando em mindset, então, né? Quais mudanças de paradigmas e de mindset são precisas para trabalhar na implantação da construção modular? Como é que vocês estão trabalhando essas questões de mudança de mindset, mudança de paradigma e tal, junto aos clientes e junto às equipes também, né, aos fornecedores? Vamos lá? Vamos lá, vou ser outro, vou fazer a roda. Bom, a principal mudança é isso que o Ricardo colocou, né? Tem que analisar até a última linha, não pode parar na primeira, né? A primeira coisa que a construção civil faz é parar a decisão na primeira linha. É o custo por metro quadrado. Se analisar custo por metro quadrado, vai empilhar tijolo o resto da vida. Nós já empilhamos tijolo durante 100 anos, tá? E nós vamos empilhar mais 100 anos se continuarmos parando a nossa análise na primeira linha, né? A análise tem que contar com o custo do prazo, o risco, tem que contar com uma série de coisas. Se você for para até a última linha, a construção modular é extremamente... A construção industrializada, de uma maneira geral, e a 3D é mais ainda, né, viável. Legal. Essa é a mudança. Eduardinho. Eu acho que assim também, hoje em dia, é até uma questão que eu passo por 2 gerações, né? Então eu bato cabeça, assim, às vezes, com a primeira geração, mas a mudança do mercado está aí, né? E as pessoas precisam as coisas assim. Tu quer apertar um botão e sair a casa para morar no outro dia. A pandemia aconteceu isso, acho que o Ricardo tem experiências disso, né? Mas as pessoas também estão mudando de cidade de uma maneira que ela precisa rapidez também, né? Eu sempre bato bastante na rapidez. Então, as coisas estão nesse sistema de entrega de um produto com qualidade num prazo muito reduzido. E as pessoas estão buscando isso. Nós batemos muita porta lá atrás, lá em 2000, quando a gente começou. A gente foi para a Europa, Alemanha, Espanha, para buscar essa tecnologia, e lá eles já tinham passado por isso. Então a gente começou a fazer um pouco interno, assim, e quebrando muita barreira, sabe? E agora a gente está vendo que o mercado está um pouco mais aberto. As pessoas estão começando a fazer mais cálculo e querem a solução resolvida. E a construção modular traz também todo esse lado que a gente comentou, sustentabilidade, menos desperdício das coisas. Então, tem tudo para dar certo. A gente só precisa que a nossa cadeia toda produtiva se resolva, né, para a gente poder avançar forte nisso. Mas não tem como voltar atrás. Isso aí vai só para frente, esse sistema modular. Eu acho que o mercado está melhorando, as pessoas estão entendendo. Quem já fez uma casa, vamos pegar a residencial, quem já fez uma residência, vai fazer a segunda, é um estresse, ela nem sabe se vai fazer. Então, se a gente chegar com uma solução pronta, a própria incorporadora, se chegar com uma solução rápida, vai receber antes. Então, tem várias vantagens aí que a gente tem que analisar, e o custo, com certeza, é um dos principais barreiras ainda. As pessoas, elas não enxergam antes esse custo, e elas são iludidas muitas vezes. Lá no final elas vão pagar o preço, e a construção modular às vezes é penalizada porque fala a verdade no início, fala o preço real no início, né? Isso aí, é que custo é relativo, né? Como estão falando do custo de quê? Custo por metro quadrado não dá mais, né, para raciocinar em cima disso. Paulo Oliveira, estamos falando de mudança de mindset.
Você mudou o seu mindset já faz alguns anos e está voando. O que você tem praticado aí na nossa questão de mudança de mindset junto a clientes, fornecedores e cadeia produtiva? Vamos falar sobre isso sim, mas só para dar um dado histórico, já que a gente falou de tijolos, os arqueólogos encontraram na Turquia edificações de tijolos de 7.500 anos antes de Cristo, tá certo? É essa a primeira data que a história registra uma construção de tijolo, né? Então, mas voltando para o mindset, eu acho importante a gente dizer o seguinte, que como o processo, né, é um processo muito rápido, né? O cliente da construção modular, ele tem que saber que ele está encomendando um carro, né? Algo parecido com uma encomenda de carro, né? Ou seja, primeiro ponto, você tem um produto moderno, de alta qualidade, desempenho, etc. Mas quando você compra um carro, você não escolhe de forma customizada ao limite, né? Tem as cores preto, vermelho, cinza e, sei lá, e verde, ponto final, né? Então, a gente tem que olhar para o produto, né, como uma coisa que o cliente da construção tradicional, no mercado residencial, sobretudo, né, não está acostumado a enxergar, né? E eu digo isso não por causa das escolhas, mas por causa das modificações que depois que você botou o projeto na linha de produção, enfim, não dá para ficar fazendo mudança a todo momento, né? Então, esse conceito, ele traz uma mudança de mindset que é o esclarecimento no momento da aquisição, né, de que aquele produto é um produto moderno, etc., cheio de vantagens e benefícios, mas que o cliente tem que pensar muito naquilo que ele quer, porque as modificações podem não ser possíveis a partir de um certo instante, né? Então, esse é um ponto importante. E a outra coisa, e isso também se refere a isso, a outra mudança, ela está muito dentro do processo. Você, quando tem um projeto de fabricação num mundo que está muito digitalizado, né, e conectado, você sair do projeto de fabricação para ter o elemento pronto no fabricante do outro lado é apertar um botão, né? Então, até por esse motivo, a gente tem que pensar nesse conceito do ponto de vista de trabalhar a conscientização do cliente para entender o que é o produto, o que é o processo, né, o que dá e o que não dá para ser feito, né? Sim. São pontos relevantes, no meu entendimento. Legal, interessante. Mudança de mindset do cliente, né? Muito interessante. Ô, Ricardo Matheus, a bola vai estar com você agora. Mudanças de mindset. Oh, legal, Bob. Cara, é muito importante a gente trocar essas figurinhas, né, porque a gente começa a entender, de fato, a perspectiva de outras pessoas, outros cenários, outras empresas. Isso nos favorece muito e nos ajuda a perceber, de fato, como o mercado está evoluindo nesse sentido. Eu costumo dizer que o nosso mercado aqui da Brasil ao Cubo, a gente utilizou para que a gente pudesse combater essa quebra desse paradigma, desse preconceito que havia em relação à construção industrializada. A gente utilizou a estratégia dos pinos de boliche de Gustavo Caetano, Samba Técnica. Ele cita que para que a gente pudesse quebrar este medo, a incerteza do mercado, a gente precisaria de endosso e reputação. E como que quebra isso, né? E aí a aula em relação a isso é dita que a gente precisa atacar primeiro a estratégia dos pinos de boliche. Tu ataca o primeiro pino do boliche, aí depois todos os outros serão derrubados, né? Porque o primeiro pino, ele te dá um endosso suficiente para que tu possa ir em outros players e derrubando ele. Então, isso fez com que a Brasil ao Cubo quebrasse alguns paradigmas, né? Eu sempre cito, e a gente fez isso com uma grande marca brasileira, quando a gente vendeu lá em 2017 uma obra, aqui em Santa Catarina, apenas para validar a tese que eu poderia conseguir colocar dentro de caminhão uma obra, levar para São Paulo, e a gente está falando da Estados Unidos 472, uma rua muito super movimentada, que eu pudesse validar essa tese, que eu conseguiria transportar e instalar essa obra lá, eu estaria ali quebrando o primeiro pino de boliche. E isso acabou acontecendo. Essa obra eu fiz a preço de custo na época, eu lembro, só para estar em São Paulo. E neste momento eu consegui, de fato, quebrar o primeiro pino de boliche, e todos os outros foram quebrados. Por quê? A partir do momento que eu validei essa ideia, outros players, como a Ambev,
própria Gerdau, Ipiranga, Zait, Movida, foram lá visitar essa obra e aí começaram a entender. Olha só, cara, eles conseguiram trazer lá de Santa Catarina, instalaram uma obra em São Paulo, numa rua, um alto movimento, validaram isso, por que eu não compro também, né? E aí, tendo como grande marca a Mormai. Eu acho que a gente, cada vez mais, os jovens também me dão uma resposta muito clara para isso, né? Quando eu percebo aqui na Brasil ao Cubo que algumas pessoas entram em contato com o nosso comercial solicitando uma casa, e aí, ou mesmo que não faça a casa naquele momento, eles argumentam que a próxima obra, a próxima casa que eles fazer vai ser com a BR3, isso me dá uma satisfação enorme e também um poder de convencimento que a médio prazo a gente não vai ter mais essa dificuldade. Eu acho que os jovens já estão nascendo com a industrialização dos processos da construção civil dentro do seu mindset. Então, cada vez mais isso vai tornar mais fácil fazer uma venda industrializada, isso está claro para mim, principalmente para essa amostragem dos jovens que hoje nos procuram. Eu acho que o nosso grande desafio não é a médio e longo prazo, né? Nosso grande desafio, eu acho que isso, o mundo está evoluindo, né? Pessoas ao ponto de nem comprar mais carro, também a ideia do compartilhamento de tudo, a questão é que hoje os jovens estão muito bem desenvolvidos em relação a isso. Eu acho que nossa questão, o nosso problema, e aí eu estendo para a mesa aqui também, para a gente possa debater isso mais para frente, eu acho que a gente tem que saber fazer as perguntas certas, né? Fazendo as perguntas certas, as respostas virão da maneira correta. Eu acho que todos aqui têm um compromisso com a industrialização da construção civil de gerar um conteúdo favorável para que possam lá na frente, para o nosso consumidor, ele ter um entendimento de fazer as perguntas corretas para que a gente possa se desenvolver, entender de fato o que o cliente precisa. Mas eu acho que é isso, né? O que eu tinha para acrescentar em relação à quebra de paradigma é isso. E eu acho que nós aqui, enquanto empresas de industrialização da construção civil, estamos bem aí munidos de munição para que a gente possa explorar um mercado realmente muito azul aí a médio prazo. Muito bom, excelente, muito interessante. Mudanças de comportamento, né? Novas gerações, novas cabeças, geração digital, geração industrializada, muito, muito, muito top. Então vamos lá, vamos pensar um pouco na cadeia produtiva da construção, né? Ela está preparada para atender as demandas da construção modular? Quais os principais gargalos e ações necessárias junto a projetistas, fornecedores de mão de obra e fabricantes de materiais e equipamentos? Como é que a gente mexe nessa cadeia, né? A construção modular precisa consolidar uma cadeia produtiva. Como é que vocês veem isso aí? Senhor Tô, como é que você vê essa história dos fornecedores, dos parceiros aí? Eu acho que uma boa parte deles, do core, né, do processo, estão preparados, né? Tem muito fornecedor que precisa melhorar, né? Tem que se desenvolver um pouco mais, mas de uma maneira geral, eu não, pelo menos para os meus prédios industrializados, né, eu digo que 80%, 90%. A parte de metálica está bem desenvolvida, a parte de drywall está bem desenvolvida, a parte de fachadas está bem desenvolvida, né? O que eu tive problema, né? Eu tive problema em pré-moldados de concreto, que eu achei que ainda é um setor que está engatinhando, né? Não deveria, mas está engatinhando, né? A área de serralheria, né? Está sendo muito difícil para mim, né? O serralheiro não tem muito domínio de projeto, não trabalha em BIM, quer dizer, então, tem alguns setores que vão demandar, né, um esforço maior nosso, e tem setores que já estão voando, né, normalmente já estão, inclusive, nos ajudando, né? Eu acho que é um desbalanceamento, mas isso é questão, esse é o menor problema, né? Se você quebrar o mindset das pessoas, né, você quebrar o raciocínio, como eles pensam, né, você quebrar isso, né, quebrar essa ideia de empilhar tijolo. Porque quando você pensa em empilhar tijolo, tempo não é mais importante, você pode começar a hora que quiser, atraso de 2, 3 semanas, não tem problema, entendeu? Assim, você quebrar o mindset de empilhar tijolo para uma área industrial, entendeu? Se os fornecedores estiverem disponíveis, dispostos a essa mudança, é tranquilo e rápido. Bom, excelente, muito bom. Eduardo, e aí? Como é que você vê essa questão da cadeia aí? Pois é, nós, assim, pela experiência que a gente buscou essa tecnologia fora, né, a gente entendeu um pouco
desde os processos dos projetos, enfim, né, da parte anterior, o Brasil não tinha nada, né? Nenhum projetista, acho que nem universidade, se eu não me engano, talvez alguma em São Paulo e alguma na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tinha uma cadeira na arquitetura que ensinava a construção modular desta maneira. Não estou falando modular, módulos de painel e tal. Mas, então, nem... Esse é um grande problema, né? Eu acho que agora está começando a surgir no mercado arquitetos, aí, escritórios que começam a trabalhar modular. Também nós enfrentamos muita dificuldade no início. Nós começamos com os módulos em concreto, a gente trouxe a tecnologia e nós patenteamos essa tecnologia modular do concreto, desse nosso módulo. Então, nós tivemos que produzir o nosso próprio painel e o sistema todo. No nosso módulo leve, que a gente chama que tem estrutura metálica, no início a gente trazia os perfis da Áustria, porque hoje não tinha no Brasil, porque eram perfis diferenciados e tal. Claro que agora já tem outros fornecedores e diferente um pouco, então está mudando, mas eu digo assim, ainda o grande gargalo, eu acho que são os projetos. Eu acho que quem começar a projetar, que são arquitetos e tal, projetistas começarem nesse sentido, vão se dar muito bem daqui para frente. Então, também tem que melhorar um pouco de fornecedores. Acho que hoje nós atuamos bastante no Sul e Sudeste, enfim. Tem um mercado bom aí de construção a seco, fachadas prediais, enfim, outras coisas. Mas em algumas regiões do Brasil é um pouco difícil. Então, se tu quiser montar uma fábrica numa região dessas que não tem mão de obra especializada e fornecedores, complica. Claro que nós também fizemos obra aí que a gente leva do Rio Grande do Sul até Maranhão, enfim. Então, tivemos que abrir, por causa da logística, até uma fábrica lá no Nordeste. Mas é complicado. Mas tá mudando bastante, tá melhorando. Isso na Europa já tem desde a década de 60, 70, né? Agora a gente está melhorando bastante e numa rapidez muito grande. Isso é bom. Legal, muito bom. Estamos em processo de mudança, né? Então, com alguns gargalos, talvez, em projeto, né? Pelo que o Eduardo levanta. Paulo, como é que você vê essa questão da cadeia de fornecedores? Então, embora a startup Anatal seja nova, eu venho praticando construção industrializada e modular nos últimos 10, 12 anos, né? Prédios residenciais, shoppings e uma série de casas modulares, né? E a cadeia de valor, como o Cioto colocou, ela está se preparando, ela vem se preparando para isso, né? Os segmentos, os braços mais fortes da indústria estão preparados. Mas eu também concordo com o Eduardo, a grande fragilidade ainda está no projeto. E é uma coisa interessante, porque quem trouxe a construção para a digitalização foi o BIM, né? Ele foi o precursor da digitalização na construção. Apesar disso, apesar da gente ter ainda norma caminhando, enfim, uma série de ações para regulamentar, né, e implementar com mais força o uso das plataformas de projeto, das ferramentas BIM de uma forma abrangente, né, a Building Smart, com softwares abertos, né, não proprietários, enfim, tem muita coisa boa acontecendo para popularizar, né, as ferramentas. Por outro lado, né, existe ainda uma grande restrição por parte dos projetistas para trazerem o seu universo para o mundo digital, né? Embora tenha a arquitetura, acho que já avançou bastante, né? Instalações, a gente tem alguns bons que também já avançaram, né? Mas nas outras especialidades existe uma certa barreira, né? E como tudo, para a construção modular, industrializada
conseguir estabelecer uma base forte dentro daquilo que é o bojo da construção nacional, ela precisa de escala, né? E ela não vai conseguir escala se a gente tiver gargalos nesse processo. Então, esse é um ponto, sim, da maior relevância. Eu concordo com o Eduardo e tenho essa mesma visão. Legal, interessante. Aí, Ricardinho, você vai fechar agora, dar um lacinho cor-de-rosa aí, cadeia de fornecedores. Você trabalhou... Tá bom, pô. O cara entregou em 114 dias 5 hospitais. Como é que foi essa cadeia de fornecedores? Tá bem preparada, não? Cara, eu acho que a gente usa uma estratégia aqui de ser vigilante, né? Vigiar. Quando a gente fala que resolve 80% do escopo de cada projeto nos 3 primeiros dias, depois de fechado, eu acho que esse é o grande segredo, né? Porque aí a gente deixa os outros 20% para o restante daquele período de 30 dias que a gente tem para entregar uma obra. Então, isso faz com que a gente seja muito assertivos com o prazo. Em termos de cadeia produtiva, a gente consegue compilar todos esses dados. Mas eu acho, Bob, que isso é uma questão... É até emblemático, vou brincar aqui, mas é quase que do ovo ou a galinha, né? O que vem primeiro, né? Em termos de cadeia. Em outras palavras, né? Eu me questiono, assim, os stakeholders, os fornecedores, aí, universidades, consumidores, eles se formam primeiro e o mercado vem depois, ou é ao contrário, né? Ou seja, o mercado se desenvolve, toda a cadeia vem depois, está aperfeiçoando, trazendo uma melhoria aí para o setor, né? Então, é isso que eu acho que é a pauta, assim, a gente precisava entender, né? E o que eu penso em si, né, em termos de mercado modular, eu acho que ele está se alavancando muito bem, né? E eu acho que só depende de nós, inclusive deste pessoal aqui dessa mesa, né, trazer ainda mais robustez para todo o mercado. Acho que, em resumo, eu penso que universidades elas precisam estar atentas a esses avanços, né? Cursos de administração, contabilidade, aí eu estendo aí para as questões de impostos, que ainda é uma grande lacuna perante a construção industrializada. O Cioto comentou isso na última palestra dele, né? As faculdades de engenharia, que precisam estar mais linkadas com a prática, né? A arquitetura voltada para uma arquitetura industrializada, né? Em termos de fachada, revestimento, entre outras questões aí em termos de universidade, né? E também falando dos fornecedores específicos, né? Eles precisam evoluir em novos produtos, sim, isso está claro para mim, mas também em parcerias, né? Se aproximando ainda mais da indústria, né? De fato, mas não como concorrentes, né? Bater de frente com empresas aí modulares, né? Mas como parceiros mesmo, né? É muito importante os fornecedores entender isso, né? Eu sempre gosto de citar o exemplo do nosso principal fornecedor, a Gerdau, né? Eu, inclusive, agora mando um abraço para o meu grande amigo Baldino, que está nos ouvindo aí. Assim, a Gerdau, como é que funcionou todo um processo lá? Eles entenderam, de fato, o papel deles de fornecedor, né? Eles se aproximaram da gente, né? Por meio de um programa de aceleração de empresas, aí o Gerdau Builders, né? Que é um programa de Open Innovation, o pessoal liderado lá pelo Medalha, por meio da Endeavor, né? Então, eles nos aceleraram para entender, de fato, toda a nossa demanda, né? Para ver qual contribuição que eles poderiam adentrar, né? Ao ponto de desenvolvermos até, inclusive, perfis específicos para que a gente pudesse evoluir todo o nosso produto. Então, eles entenderam, de fato, o real papel do fornecedor, e isso é muito claro, em termos de cadeia, ficou muito legal em relação a isso. Eu acho que essa aproximação que precisa ser revista no mercado brasileiro, né? Que todos evoluam juntos em termos de cadeia, é preciso que, inclusive, fornecedores, universidades tenham um real entendimento do papel de cada um e também nós aqui, enquanto fabricantes, né? Nós estamos apresentando aqui algo fantástico para a indústria da construção civil brasileira, né? Cioto, Eduardo, Paulo, profissionais de alto gabarito, isso é muito bom, né? A gente nivelar por cima tudo isso, né? Quando a gente fala isso, a gente fala de não banalizar o produto, né? Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso com maestria. Mas é isso aí, seria a minha contribuição, Bob. Legal, muito bom. Interessantíssimo. Então, estamos lá com uma cadeia de fornecedores em desenvolvimento, mas está andando, né? Esse dado do Cioto é importante, 80%, talvez uma atenção mais em projeto, e tem que escalar esse negócio, né? Chegando até na faculdade. Vamos discutir daqui a pouquinho os caminhos da industrialização. Mas antes de entrar nisso, eu queria levantar uma questão. A gente tocou no assunto sustentabilidade, e estamos falando de industrialização. Como é que a gente integra as dimensões da sustentabilidade, da transformação digital e da industrialização na implementação da construção modular?
três vetores aí, 3 dimensões a serem pensadas. Como é que você vê isso, seu outro? Essa é a coisa mais natural possível. Isso acontece de uma forma extremamente natural na industrialização da construção e na industrialização 3D. Né? Eu vou dar alguns exemplos bem rápidos. Né? Primeiro, o peso de uma obra convencional, quando a gente empilha tijolo, é entre 1.200 e 1.300 quilos por metro quadrado. Se você pegar todo o peso de um prédio e dividir pela área construída, vai dar 1.200, 1.300 quilos por metro quadrado. O meu prédio, os meus prédios industrializados, estão pesando por volta de 600 a 650 quilos por metro quadrado, montado na obra. Para os nossos módulos que nós estamos desenvolvendo, eles vão pesar, o mesmo edifício vai pesar 350 a 400 quilos por metro quadrado. Olha a quantidade de material que fica agregado a uma construção que representa gás carbônico emitido, energia, tá certo? Recursos naturais absorvidos. Gente, isso é violento. Outra coisa, o desperdício. Hoje, uma construção convencional, ela mais ou menos gera, irracionalizada, né, entre 200 e 400 quilos de entulho, 200 a 400 litros de entulho por metro quadrado. Vai dar aí quase 600 quilos por metro quadrado. Né, de entulho, madeira, caco de tijolo, argamassa, todo tipo de né? As construções que eu estou fazendo, não industrializadas, edifícios, eu estou gerando menos de 15 quilos de entulho por metro quadrado. A construção modular é praticamente zero. É zero. Né? Então, olha, a quantidade de coisas que você está deixando de desperdiçar. Né? Outra coisa, o trabalho. O trabalho é muito mais seguro na construção industrializada e muito mais seguro ainda na construção 3D. É muito menos penoso. Os salários poderão ser... A produtividade é muito alta, os salários vão ser maiores. Né? Assim, o conforto do trabalhador, né? A previsibilidade, inclusive a previsibilidade do comportamento do edifício. Gente, eu não conheço, eu não sei um único item que a construção 3D possa ser seja pior do que uma construção convencional. Ganha em todos os itens, de ponta a ponta. Entendi. Interessante, hein? Esse raciocínio do peso aí é interessantíssimo. Valor agregado, né? Edu? E aí, Edu? Eu acho que tem, como eu comentei, né, a sustentabilidade também nas nossas obras, porque eu venho de um conceito de a gente estar brincando antes. Se pedir para a gente empilhar tijolo, a gente não vai saber. A gente só sabe industrializar. Porque isso já está enraizado assim, na nossa cultura, e que a gente precisa melhorar essa cultura no Brasil, né? Mas essa industrialização, ela tem todos esses benefícios que o senhor falou. E nosso segmento em 3 dimensões, ele é o máximo, né, dessa industrialização. O Brasil vem num crescimento em industrialização, com painéis, com prefabricados, com vigas metálicas, mas a gente está trazendo uma proposta de o máximo, né? O máximo do processo. E pode-se agregar mais coisas ainda. O produto em si, ele pode trazer mais, além do que só uma obra em 3D, né? Todo esse processo de sustentabilidade, de rapidez, de novos processos aí que a gente está vendo fora... A Amazon vendendo casa pronta, totalmente autônoma. Então, as coisas estão mudando de uma maneira diferente. Então, eu acho que realmente essa parte aí que o senhor comentou de sustentabilidade, de menos peso, de menos desperdício, isso é um ponto muito forte no nosso sistema modular, né? Nós hoje consegue industrializar em torno de 80% uma obra. Então, é bem louvável isso, porque antigamente a gente trabalhava com 50%, 60%. Então, conseguiu mudar bastante.
Interessante. Vou passar para o Paulo. Paulo, enfatiza mais a questão das tecnologias digitais. A gente falou bastante sobre sustentabilidade aqui, mas tem esse lado da transformação digital, né? Você fazer a viagem, a jornada juntos. Você falou muito de jornada do cliente, acompanhando no digital. Como é que você vê essa questão? Sim, é importante, mas se você me permite, Bob, eu queria falar uma coisinha a mais sobre sustentabilidade também. Opa, vontade. Você certificou trocentas empresas no setor e você sabe muito bem disso, que a sustentabilidade ela começa com uma decisão no conceito do produto, né? Vem antes de pensar o projeto, né? O conceito da sustentabilidade, como o senhor colocou, ele está embutido no produto industrializado e modular. A própria racionalização já leva a um produto mais sustentável. Numa produção em construção modular, você gasta muito menos água, gasta muito menos energia, você tem muito menos ruído, você gera menos pó no entorno da edificação, né? E aí tem uma outra perspectiva da sustentabilidade que eu acho importante abordar também, que é a sustentabilidade econômico-financeira, né? Não só porque você vai gerar muito menos desperdício, 80% menos, mas porque, se eu pensar num país pobre como é o Brasil, essa é a verdade, tá certo? E eu conseguir produzir mais metros quadrados com menos recursos, né, eu estou sendo extremamente sustentável. Eu estou ajudando os programas habitacionais sociais, né? Nós estamos prestando um grande serviço para o país se a gente embarcar nessa onda. Então, acho que esse é um ponto importante na sustentabilidade. Bom, voltando agora para a questão da digitalização, né? Isso é um fato, né? A gente está muito longe da indústria, ou pelo menos daquilo que dos setores mais avançados da indústria, em termos de digitalização, né? A construção está começando a engatinhar na digitalização. Exceto uma empresa como a Acaterra, que tem lá recursos, captou, né, quase 2 bilhões, ou um pouco mais de 2 bilhões de dólares, né? E está verticalizando operações fantásticas mundo afora, né? Não dá para a gente entrar na digitalização sem uma preparação para ela, né? Você parte, como qualquer atividade, né? Você evolui em estágios, né? Mas hoje, no mundo onde você tem tanta captura de dados, internet das coisas, enfim, drones, uso de robótica, etc., a coisa mais inteligente a fazer é conseguir levar para a produção aquilo que a indústria 4.0 já fez, né? Você conseguir automatizar os seus processos de produção, né? Quando você pensar num projeto, esse projeto ele já pode ser inteligentemente o suficiente, né, para que você consiga, tanto na fase de fabricação no off-site, como na fase de montagem on-site, né, já encaminhar os elementos para uma lógica automática de montagem, para uma sequência, né? Então, todas essas questões, o acompanhamento desse processo, tudo isso pode ser feito de forma pelo mundo digital, né? No meu caso, a gente escolheu, eu e os meus sócios, a gente escolheu um caminho voltado para a jornada do cliente, né? Explorar o máximo daquilo que é tecnologia digital na jornada do cliente, né? Então, essa é uma plataforma importante. Até porque a gente acha que o cliente, na construção civil, no setor imobiliário, ele é um cara que ele fica muito no escuro. Ele escolhe um produto olhando para ele e gosta ou não gosta, gosta ou detesta, né? Mas ele não tem a oportunidade de ajudar a conceber o produto que ele quer, que ele precisa, com os módulos que ele quer, né? Com as facilidades que ele precisa, com o nível de automação que ele quer, se ele quer aquecimento solar, se ele quer climatização, em que nível. Então, a partir do momento em que ele pode tomar essas decisões num produto de fabricação e montagem rápida, né, e ter toda a transparência de acompanhar a fabricação, a montagem do produto dele, né, eu acho que ele vai se sentir muito mais seguro
e muito mais dentro do processo, né? Ele não precisa ser engenheiro, ele não precisa ser arquiteto, mas ele vai entender perfeitamente o que está acontecendo com transparência, né? Entendi. Então, acho que dentro desse conceito, a gente tem que explorar as ferramentas digitais na sua máxima intensidade e buscar o caminho que a indústria 4.0 tem. Tem um benchmark bom aí, né? Então, esse a gente precisa buscar. Legal, legal. Muito bom. Ricardinho, fechando aí com você. Tecnologias digitais, sustentabilidade no jogo. Show de bola, cara. Eu acho que todos os argumentos aqui eles são bem plausíveis e diz respeito à construção modular industrializada, né? Vale salientar, a gente está fazendo um programa de geração de resíduos aqui há 1 ano e meio já, e a gente está levantando, mapeando toda a geração de resíduo que é feita dentro da nossa fábrica, e acredito que nos próximos 60 dias a gente vai ter um relatório, de fato, um estudo de caso de fábrica, que a gente vai apresentar para o mercado, para que a gente possa entender o que a geração de resíduo é considerada dentro de uma fábrica como a Brasil ao Cubo, né? Então isso vai ser uma referência também legal para a gente possa levar aí para outros cenários da construção industrializada no Brasil, né? Bom, gente, mas assim, eu acho que a sustentabilidade, ele é o nosso negócio, né? Mas em momento algum aqui na Brasil ao Cubo, vocês vão ver a gente vendendo isso, né? A gente entende, né, que tem que ser uma obrigação das empresas, uma condição para todas as empresas de hoje, né, independentemente do setor. Eu acho que a construção de site é um prato cheio para que possamos ter ser altamente sustentáveis. Isso está claro, eu acho que a construção industrializada é um prato cheio para isso. Mas assim, a gente não costuma vender isso, porque não é que é uma necessidade, é uma exigência do mercado. Eu acho que todas as empresas, independentemente de qualquer setor, eles devem pensar nisso e ser altamente sustentável, né? E as outras questões ali, né, que tu comentou, né, o Bob, nem se fala, né, cara? Eu acho que a industrialização e a transformação digital está no nosso DNA desde sempre, né? É impossível fundar uma empresa aí como a Brasil ao Cubo se não passar por esses dois pilares, né? Eu acho que está muito claro para nós aqui da Brasil ao Cubo que a transformação digital, industrialização, sustentabilidade são pilares muito plausíveis aí para que a gente possa desenvolver uma indústria aí altamente sustentável. Show de bola! Ótimo! Bom, tem pergunta rodando aqui, muita, daqui a pouco estamos abrindo aqui para as perguntas. Então, nós vamos fechar a nossa conversa aqui para abrir espaço para o público aqui perguntar, que é o que eu sempre faço nos webinars. Agora é a sessão mentoria. Todos vocês vão virar mentores, né? E a pergunta é a seguinte: cada um vai ter, vamos dizer assim, um minutinho, para resumir o seguinte. Agora vocês vão mentores e a pergunta é o seguinte: a industrialização precisa avançar no Brasil. Quais os caminhos para impulsionarmos a industrialização da construção e a construção modular no Brasil? Aí cada um coloca 4 caminhos, e não vale repetir o do outro. Aí a gente forma um painel, 4 × 4, 16. Nós vamos ter 16 diretrizes para trilhar o caminho da industrialização e da construção modular do Brasil. Facinho, facinho. Vamos lá? Vamos para mim tem 2. Hã? Para mim tem 2 caminhos só. Não vou falar 2 caminhos, ótimo. Se não precisar 4, mais 2. Primeiro, isonomia tributária. Não tem condição da gente pagar 20% de imposto. O preço do produto industrializado recebe uma carga de CMS de 20%, 18%, mais a IPI, 20%, 22%. A construção feita em loco, artesanal, ela só paga 3% a 5% sobre o valor da mão de obra. Então, se não houver uma isonomia, nós não vamos ter é injusto. Eu vou ter a construção industrializada vai ser, a partida dela já é mais cara. É a gente tentar correr com pedra amarrada 2 tijolos enormes amarrados nas pernas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem que ter produtos, no caso de residenciais, né, de produtos residenciais, tem que ter produtos inovadores no mercado financeiro, de modo a financiar, né, quem não tem condição de pagar. O grande problema é que, como a capacidade de pagamento do brasileiro é baixo, você tem que dar prazo para ele.
Então, a gente finge que vende e ele finge que compra. Então, a gente tem que estender início de obra de 9 meses, 10 meses, 1 ano. Ele tem que botar obra de 3, 4 anos para o cara conseguir pagar 20%. Apenas 20% do preço. Então, é o seguinte, por causa de 20% do preço, a gente detona todo um setor há mais de 80 anos. Tá certo? Então, é o rabo abanando em vez do cachorro abanar o rabo abana o cachorro. Né? Então, assim, basicamente são esses 2 itens. Se liquidar esses 2 itens, a construção vai dar um salto. Isonomia tributária, produtos financeiros inovadores. Eduardo, quais são as suas 4, as suas 3 ou as suas 2? Tanto faz. Pode ser uma também. Tem que ser densa. Eu acho que eu vou falar um pouco porque eu, dentre os 4 aqui, eu trabalho também com o governo, né? O Brasil precisa muito de infraestrutura, né? De todos os segmentos, mas vamos lá, saúde, educação e segurança básicos. Fazer escolas, fazer hospitais e fazer presídios. Quando tu trabalha com uma construção industrializada, tu está trabalhando com um sistema diferente de uma tabela de governo. E como que tu vai trazer uma inovação para o teu negócio, que é inovador, se o governo não te compra isso, não consegue te comprar? Então, isso trava muito, trava muito. São pouquíssimos os programas de governo que conseguem abrir para que a industrialização possa ter livre concorrência nesse mercado. Entendi. Então, se tivesse uma flexibilidade maior, meu Deus do céu, seria muito interessante para o desenvolvimento desse mercado. O setor público tem uma tabela de como empilhar tijolo. E ele paga tal metro quadrado, quer dizer, é uma loucura. É isso aí. É essa aí, Eduardo? Bom, acho que é. Tá bom. Paulo Oliveira. Bom, muito bom. O senhor e o Eduardo deixaram um pouco para mim, né? Até porque eu acho que são os pontos muito relevantes. Aliás, parabéns, senhor. O artigo que você publicou com Diana, Lauro e com o Vanderlei John foram muito precisos, muito bons, e a gente precisa realmente botar a boca no trombone, porque esse é um ponto crucial para a construção industrializada e para a construção modular. Mas, enfim, eu acho que além desses pontos, eu vou falar da dor de uma startup, tá certo? Que por melhor que seja o teu projeto, você sofre muito no Brasil, porque quem investe em startup, investe quem quer acelerar uma startup, alguma coisa que já esteja dando resultado e que você queira multiplicar esse resultado, né? Ou seja, o risco do investidor é muito pequeno nesse processo. Os programas de financiamento para a pesquisa e desenvolvimento e para a inovação aplicada, eu acho que esse é o ponto importante, eles são muito ruins, né? Ou você tem uma coisa que está muito voltada para a academia, que é válido, né? Mas também é muito burocrático e muito difícil, e são valores de pequena monta que não vão nos permitir a movimentação que a gente precisa, a tração que a gente precisa para fazer esse país atingir o que ele precisa com o potencial de quem vem aí. Eu não estou falando do Paulo, estou falando dessa molecada que já nasceu digitalizada, com chip, etc., né? E que tem muito conteúdo para dar. Eu já estou num caminho maduro, então, mas de qualquer forma, a gente sofre muito por falta de linha de crédito para P&D e para investimento em inovação aplicada, né? Então, acho que esse é um ponto, uma restrição importante. E a outra coisa que eu acho que é importante, que é uma barreira, é a própria escala, né? Desde do século passado, com Taylor e Henry Ford, produção seriada, etc., industrialização só funciona com escala, né? Esse é o jeito de você conseguir eficácia, redução de custo, etc., né? E para que isso aconteça de fato, a gente tem que entender os benefícios e os próprios programas, como o Eduardo colocou aí,
tanto no âmbito da educação, como no âmbito da moradia, etc., precisam olhar para a construção industrializada e para a construção modular de uma forma diferente, né? De uma forma que nós vamos gerar economia para o país, economia para esses programas, vamos produzir mais com menos, né? Então, essa é a contrapartida. Sem a escala, a gente não consegue entregar. Ok. Custo e qualidade. Ricardinho, para fechar, hein? Estou comendo meu 1 minuto. Não, rapidinho. Não, eu tô vendo, eu vou falar em 20 segundos aqui, já que para equalizar essa questão aí. Não, acho que o desafio que a gente tem contra é a questão das aprovações elas serem muito rápidas, né? Como a gente tem construção muito rápida, a gente acaba tendo uma questão burocrática muito grande em termos de aprovação. Aí fica aí o meu alô para que a turma comece a se agilizar em termos de aprovação, porque se eu fizer uma obra em 30 dias e esperar 90 dias para aprovação, então vou continuar botando tijolo, vou fazendo outras coisas, não vou industrializar nada. É isso. Chegamos, então, a seis diretrizes aqui, ó. Isonomia tributária, né? Produtos financeiros inovadores, sistema inovador de contratação de obras públicas e flexibilizado, apoio, sistema de P&D, financiamento a P&D aplicado à inovação, para a inovação aplicada, a questão da escala e a desburocratização nas aprovações. 6 caminhos. Só para vocês terem uma ideia, tem um grupo lá na Rede Construção Digital que se chama Como Impulsionar a Industrialização da Construção no Brasil. E isso aqui já vai ser como dado de entrada para quem vai estar desse grupo, né? Quem quiser participar, pode estar à vontade aí, a gente coloca. Beleza, vamos então abrir perguntas para o público. O nosso pessoal que está aqui nos bastidores já começou, olha lá. Fábio Bordim, muito boa apresentação. Vocês acham que esse modelo também é viável ser analisado para o mercado de habitação popular? Otto, é para você essa aqui. Não tem dúvida, não tem dúvida. É assim. Eu acho que, inclusive, o mercado de habitação popular está se desenvolvendo para ser industrializado até com mais velocidade do que o mercado convencional, né? Não tem dúvida. Isso vai ser bom para todos os segmentos, principalmente, né, para o mais popular. Legal, tem então aplicação aí, né? Já caminhos, já imaginou a gente começar a entregar conjunto habitacional em 3 meses? Que fantástico! E de qualidade, não essas porcarias que às vezes são feitas. Eu queria comentar, senhor, tem que estar aprovado na NBR. É isso aí. Outra pergunta, Rosemiro de Oliveira. No caso das incorporadoras, como é tratado as manutenções com uma mão de obra específica, tão rara na construção modular? Tá certo? Como é que é tratado essa questão, né? A gente tem uma mão de obra específica que tem que ser mais capacitada, mais treinada. Deixa eu argumentar como é que funciona aqui na Brasil Público e depois a gente pode abrir para quem atua um pouco mais nessa área, né? Beleza. Bom, eu acho que assim, né? A gente não inventou nada novo, né? Ninguém que está aqui inventou a roda. A gente simplesmente pegou subsistemas já existentes, né? E em cima desses subsistemas existentes, existe uma mão de obra, uma gama de mão de obra gigantesca no mercado. Não é que a gente que é Superman, que Super-Homem ou Homem-Aranha que faz a obra. São pessoas normais que atuam diretamente, pessoal do drywall, da cerâmica, da elétrica, da pintura. São subsistemas já muito bem desenvolvidos no Brasil e no mundo, né? Então são mão de obras altamente qualificadas, que já se encontram qualificadas, portanto aptos para exercer também manutenções. Então, fica muito claro e muito simples de resolver essa questão, tá? Mas é uma pergunta pertinente, muito boa pergunta. Obrigado aí. Estava mudo aqui. Próxima pergunta, vamos, Carol. Carol, que está nos bastidores, a Cíntia Munhoz. Boa tarde, Otto. Boa noite, já é direto para o Otto. Gostaria de saber do primeiro case
se houve divergência entre o planejado e o realizado e qual o percentual no seu case lá das obras que você já está fazendo. Vamos pegar o que já está em jornada lá. Olha, eu acredito que 70%, 80% das atividades correram dentro do planejado. Eu tive uma distorção da ordem de 25%, 20% das atividades. A minha segunda leva de obra agora, eu acredito que eu vou diminuir esses 25% para 10%, 12%. Né? Depois, na terceira leva, vai diminuir para 5%. É um processo. Eu tenho aprendido muito. Né? Tem algumas soluções que não funcionaram, mas a vantagem é que a grande maioria das soluções funcionou bem. Né? E o que não funcionou, a gente tem que aprender e ajeitar e ouvir o operário, ouvir todas os componentes, os players, né, da construção, temos que ouvir, né, principalmente o operário. Né? Então, assim, é evolução contínua, não dá para imaginar que você vai fazer da primeira, ou da segunda, ou da terceira vez de uma maneira perfeita. A gente faz muita burrada também. É isso aí. Não pode fazer burrada grande, né? Eu tenho para contribuir um pouco, assim, o nosso sistema modular para os presídios, ele está na 6ª geração já. A gente fala assim, a primeira cela que saiu já evoluiu para a 6ª. O sistema leve já está na 3ª geração. Então, a gente vai melhorando, vai progredindo no próprio produto e também lá na obra e em sistemas de montagem. A própria logística, transporte, montagem, é evolução toda a obra. Muito bom, excelente. Vamos lá? Próxima. Temos mais. Ana Ramal. Como é o prazo de elaboração do projeto? O sistema de fundação está incluso na proposta desse tempo de execução? Como é que ele é gerenciado? Para quem vai? Vamos para o Paulo, essa? Beleza. Bom, eu acho que a gente tem uma cultura que desrespeita muito o projeto, né? Lamentavelmente, e o primeiro livro escrito sobre estratégia militar tem 2.500 anos antes, foi 2.500 anos antes de Cristo, né? A Arte da Guerra, né? E os orientais têm essa coisa que o planejamento, né? E o projeto são coisas muito importantes, que vem justamente do raiz do planejamento militar, né? Mas, enfim, então o que acontece? No mundo oriental, um projeto tem um tempo de maturidade que não é pequeno. Por outro lado, a fase de execução, ela é muito rápida, né? Eu digo que obra é uma atividade executiva. Se começar a pensar muito na obra, né, vai feder. Não é lá lugar de pensar muito. O lugar de pensar é antes, né? Então, o projeto ele tem que garantir aquilo que se chama construtibilidade, ou seja, tem que ser fácil de executar, tem que ser fluido, eu não posso ter paradas, ficar parando e andando no momento em que eu estou produzindo, né? Então, eu defendo que um projeto ele tem que ter maturidade. Possivelmente um primeiro projeto, uma primeira experiência de um primeiro prédio, eu tenho certeza que o senhor pode complementar essa questão, e o Eduardo também, o Ricardo, você gasta muito mais tempo do que você gastaria, talvez, com um projeto normal, né? Porque você chega num nível de detalhe, né? A construção industrializada e modular tem mais uma etapa de projeto, que é o projeto de fabricação, que é o como construir, tá certo? E não é só o como construir, é o como transportar, né? Porque você tem esforços durante o período de içamento, transporte e montagem que são relevantes, né? Então, tudo isso tem que ser pensado de uma forma, com uma engenharia muito competente, né? Então, eu diria que talvez você, num primeiro processo, para uma primeira tipologia de projeto, você pode até gastar um tempo mais, mas depois que você já está com aquela modulação, com aquele sistema definido, tudo que vem depois é muito rápido, é muito mais rápido, né? Mas a minha recomendação, até para quem está na linha de produzir projeto, até para a construção tradicional, é não precipitar. Projeto a gente não contrata por preço, né? A gente contrata por competência, primeiro ponto.
Porque um troço que custa, sei lá, 3,5% do custo total de um empreendimento e define os outros 97%, 96%, tá certo? Uma decisãozinha boa que se toma num projeto, o impacto no custo de construção é enorme. Por outro lado, uma precipitação e uma decisão errada vai custar muito caro, né? Então, as minhas ponderações são essas, esse assunto. Ok. Vamos para a próxima? Vamos ver? Quem que vai subir aqui agora? O que vem? Alexandre Kroner, engenheiro Ceoto, essa vai direto para o Ceoto. Chegou a fazer um comparativo de custo entre painéis modulares de fachada e placas isolantes com aplicação de argamassa? Olha, hoje o light, assim, o grande problema de utilizar o light frame para a fachada, que ainda é uma tecnologia que não está resolvida e não está bem investida, não está bem resolvida, porque houve pouco investimento, inclusive das próprias empresas, né? As grandes empresas de drywall, que são as maiores interessadas nesse sistema, eu acho que não fizeram os investimentos necessários para a gente ter segurança. A fachada de GFRC, que é a que eu uso, né, mas não para módulo 3D, para minha construção industrializada, ela foi bastante desenvolvida, né, e já tem produção disso aí há mais de 20 anos no mercado. As fachadas com isomateriais metálicos, né, também estão bem desenvolvidas e precisam de alguns ajustes estéticos, mas o desempenho delas, né, inclusive na produção, também são muito boas. Existe um campo no light frame, né, que eu acho que ele promete muito, mas precisa de muito investimento. Tá? E os custos são mais ou menos equivalentes. Tá? Uma fachada pré-fabricada custa entre R$300 e R$400 o metro quadrado, R$420 o metro quadrado, seja isopainel ou GFRC, né? Dessa ordem de grandeza, um pouco mais, um pouco menos. Né? E para mim, realmente, a parte de light frame é o que está mais devendo, né, em termos de desempenho. Inclusive em termos de modo de produção para dar produtividade. Esse negócio de ficar espalhando monocapa, entendeu? E com telinha e um monte de coisa, não dá, né, gente? Ficar fazendo prédios onde você leva a chapa de drywall externa lá para cima, no vento, né? E fica pendurado em balancinho, não dá, tem que ser painel, né? E na parte de painel, esse foi um processo construtivo muito pouco desenvolvido. Ok, muito bom. Próxima pergunta, vamos lá. Adriano Mozardo, como funciona o caso de acessibilidade cadeirante, por exemplo, visto que é um projeto específico? Quem quer responder? Eduardo? Pode ser. Eu acho que o sistema modular ele não é engessado, né? Ele não é apenas o sistema modular. Ele compõe a obra. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente pode fazer, se eu quero fazer 2 ou 3 ou 4 pavimentos, eu posso fazer um módulo para elevador, para plataforma. Eu vou compor com o sistema modular a obra. Eu vou trabalhar toda a parte de acessibilidade como uma obra convencional. Então, não tem nenhum problema a acessibilidade com o sistema modular, nem com outros tipos de sistema. Perfeito. Muito bom. Vamos lá? Próxima pergunta, para quem vem. Eu só queria complementar bem rápido. Não tem problema se for pensado antes. O problema é que tem uma lei brasileira de acessibilidade que é muito doida, né? Muito doida, em algumas coisas, que diz que o cliente pode, a qualquer tempo, desde que tenha um determinado prazo, resolver mudar. E não pode, gente. Se você tem que ter, na construção modular, você tem que ter apartamentos acessíveis e apartamentos normais. Você tem que ter uma proporção. Se a pessoa necessita de apartamento acessível, ele vai comprar um apartamento acessível. Não dá para ficar mudando módulo, quebrando parede, fazendo um monte de coisa para adaptar a hora que o cliente quer. É simples assim. O problema é que no Brasil tem umas bobagens, tem uma legislação, em vez da legislação disciplinar o que a sociedade está fazendo, faz o contrário. Ela quer disciplinar o comportamento total da sociedade.
Isso é um absurdo. Eu acho legal que o Cioto é tão apaixonado pela industrialização que ia saltar uma veia do pescoço quando ele fala, vocês já notaram? É isso aí, Cioto. Olha, eu tenho uma raiva muito grande de boçalidade, e isso é o que não falta no Brasil. É isso aí, boa, ótimo. Esse ponto é um ponto engraçado, né? Você não compra um Fusca de 3 portas, claro. Né? Não dá. Ou você compra um de 2 ou de 4, entendeu? E você, quando compra 2, eu queria agora botar a quarta. Ah, meu filho, não tem jeito. É isso aí. Vamos lá, a próxima. Temos mais duas. Nilson Franco de Moraes. Para o Paulo Oliveira, como é que os profissionais podem se reciclar com a nova metodologia para atender às novas necessidades dos canteiros de obras? Bom, eu acho que a gente tem que se adaptar, né? Primeiro, a própria academia, né, tem que olhar para a construção industrializada e para a construção modular de uma forma diferente, para começar a formar gente que já saia da chapa, né, preparado para poder conduzir, ou a gente preparada para conduzir, e olhar para produto e para projeto de uma outra forma, né, olhando para o futuro. Né, a gente pode facilitar, né, o caminho futuro. E já existem aí alguns cursos nessa atividade, né? Eu estou envolvido num deles, né, mas tem outros, né, claro. E então uma sugestão é que as pessoas acessem material, conteúdo, leiam, né? E explorem acho que a gente tem uma coisa muito boa no nosso setor, que é a troca. Ninguém se incomoda de trocar experiência, de compartilhar experiência, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Então, aqueles profissionais que tiverem interesse em um aprofundamento, etc., tem muita literatura boa, tem muito conteúdo de qualidade e tem cursos já que já estão começando a se estruturar. Então, muito em breve, eu espero até que o próprio website da empresa que eu represento vai ter um portal de conteúdo importante voltado para a construção modular, né? E a gente tem esse compromisso, então, com compartilhar conhecimento. E espero que a academia assuma também esse papel de contribuir para plantar corretamente as raízes, né, da construção industrializada e modular. Vamos aos poucos, só para esclarecer para quem está nos assistindo, quem não se inscreveu ainda no canal do YouTube do Em Redes. Você vai lá no YouTube, procura Em Redes, lá você vai encontrar, a partir de hoje, 17 webinars e mais de 40 vídeos de entrevistas sobre tecnologia, sobre transformação digital, empreendedorismo, etc. Isso ajuda na formação. É um conteúdo inovador e vai ajudando na formação da galera também. Então, vai difusão de informações, formação da academia aqui, etc., compartilhamento, como o Paulo falou, e a gente vai construindo um novo Brasil e um novo setor da construção. Parece que temos mais uma pergunta. Vamos subir, então, essa última, a da Rosane Bevilacqua. Como ajudar projetistas, arquitetura e engenharia a trabalhar de maneira mais parametrizada e modular? O BIM pode ajudar nesse contexto? Existem plugins para facilitar esse processo de concepção? Eu posso argumentar aqui? Claro. Cara, eu acho que não tem como, né, tu pensar em industrialização da construção civil se tu não passar por uma tecnologia do tipo BIM, né? É uma questão que, nossa, realmente é muito relevante. Eu ouvi um comentário da pergunta que se existiam alguns plugins, né, que a gente pudesse desenvolver para a construção modular. Nós aqui da Brasil ao Cubo temos como conceito aqui um plugin, o Gabster. É um plugin pro próprio SketchUp que a gente parametrizou todo o processo da construção civil em termos de projeto, e a gente conseguiu trazer o BIM até mesmo para o SketchUp. É uma loucura, porque a gente consegue parametrizar o ponto de informar para o software. 3,20, 3,80, 40, 12 metros, e aí depois explode tudo isso, a gente consegue ter uma lista de materiais com os custos, a gente consegue fazer um orçamento até em 5 minutos, né? De uma obra aí com 30, 40 módulos. A gente fez por camadas isso. Então, isso é um auxílio muito grande, porque essa biblioteca nos dá uma velocidade muito grande na projeto, principalmente na parte de prospecção de novos projetos. A gente consegue ter uma devolutiva muito rápida para o meu cliente,
e isso está nos facilitando. E o plugin é Gabster, né? Para quem quiser utilizar, só chamar outro cara lá. Bob, eu queria só complementar uma coisa. Okay? Nós temos que urgentemente repensar o ensino técnico e o ensino superior do Brasil. Se nós não fizermos isso, arregaçar a manga, nós vamos continuar desperdiçando tempo e recurso. Os cursos de engenharia, as emendas dos cursos de engenharia só fazem reproduzir o passado, e reproduzir mal o passado, né? Porque atividades artesanais, você não consegue reproduzir isso, né, em escola de engenharia, né? Então, assim, se nós não mudarmos isso, inclusive os cursos de pós-graduação, tanto técnico como de graduação como de pós-graduação, mudar completamente o mindset, né? Inclusive do processo de formação, nós vamos continuar tendo uma dificuldade muito grande. Você imagina, as pessoas, os engenheiros levam 5 anos sem trabalhar em engenharia, entendeu? Para receber um conteúdo absolutamente que não vai ser usado na sua vida. Vai ser muito pouco usado. 5 anos, né? Tem que ter um monte de coisas que nós podemos fazer, de modo, inclusive, ele poder ter uma certificação progressiva. Com 3 anos, ele pode fazer determinadas coisas, com 4 outras, de tal maneira ele poder se remunerar. Tem que ter a possibilidade dele utilizar, conhecer e entender os princípios da industrialização da construção. O que nós fazemos hoje é empilhar tijolo. Nós estamos reproduzindo isso nas universidades e, inclusive, em pós-graduação. Beleza. Só complementar, né, rapidinho. Claro que o BIM é o futuro, né? Já é o presente, mas é o futuro e é uma ferramenta essencial, né, hoje. Mas quando a gente começou lá em 2000, não existia o BIM. Então, a gente também não pode falar assim, quem quer trabalhar com construção modular, trabalha com a ferramenta que sabe trabalhar, consegue também fazer modular. O BIM facilita muito, mas ele pode fazer de outras maneiras. Claro, vai evoluir, vai trazer o BIM aí para revolucionar isso e nos ajudar muito no que a gente precisa desenvolver, que é o nosso setor, né? Agora, verifica aí quantos cursos de engenharia e arquitetura efetivamente estão sendo formados em BIM com profundidade. É muito pouco, um ou outro. Péssimo. Olha lá. Olha o Ricardo Teixeira aqui, gosto muito das colocações do senhor. Parabéns, me empolgo de ouvir ele falar. Direto, reto e objetivo. Vamos lançá-lo para deputado federal, representando a construção. Seltão, próximas eleições nós vamos lançar o C, hein, cara? Vai defender lá. E já acrescentei aqui nas diretrizes, nós tínhamos 6 para caminhos da construção, a 7ª que o senhor colocou, né? Reforma do ensino médio superior de pós-graduação do ensino de engenharia no Brasil. Parabéns, nem senti o tempo. Engenharia e arquitetura, hein? Arquitetura. Opa, e arquitetura aqui. A primeira coisa que um arquiteto sai, ele fala que quer montar um ateliê. Quando a gente faz industrialização da construção e fala em ateliê, puro. Excelente, senhor. Os cursos precisam mudar urgentemente. É o Cláudio Tuller aqui falando. Gente, fantástico aqui. Estamos fechando a nossa conversa, que foi muito preciosa, muito produtiva, muita informação. Esses rapazes deram um show, olha só, elogios da Isabel, o Oliver, criatividade demais, nosso Oliver, nosso CEO da Hilt do Brasil, membro ativo da Rede Construção Digital Industrializada, olha que prestígio aqui, hein, todo mundo assistindo, fantástico. Então é isso, gente, estamos fechando a nossa conversa. Gostaria de agradecer muito a quem esteve nos assistindo. Paulo Oliveira, agradeço a resposta e concordo plenamente. A Ana concordou e tal. Todo mundo nos assistiu. Chegamos aí a quase umas 300 pessoas nos assistindo. Um bom público, fantástico. Cláudia Puga. Opa. Vamos falar de madeira? Parabéns pela conversa de alto nível. Entrou como vamos falar de madeira. E a madeira também tem espaço não esqueço lá um espaço aí, sou o caso do Ricardo, da Brasil Cubo,
os hospitais, parte deles, né, Ricardo? Foi feito em parceria com a Tec Verde. Sim, a gente utilizou cerca de 70% das paredes dos hospitais são wood frame, outros 30% em steel frame, né? Então a gente utilizou a tecnologia da Tec Verde para as paredes, muito, muito relevante para o momento. Né? Muito bem, elogios aqui, maravilhoso, e tal, parabéns, isso aqui é o Masterchef da industrialização. Boa noite, é a figura esse Alexandre Kroner, né? Masterchef. Obrigado, Alexandre, aí a Rosane Bevilacqua. Deixa eu mandar um abraço para a Rosane aí, parceira nossa lá da Gerdau. Profissional de alto gabarito. Alto nível. Aí, o Milson também. É isso aí. Gente, então estamos fechando. Agradecer ao Cioto, agradecer ao Eduardo, agradecer ao Paulo, agradecer ao Ricardo, os Masterchef da industrialização presentes aqui. A próxima a gente vai fazer um concurso, hein, para ver qual é o melhor prato. Qual o melhor módulo? É isso aí. Então, agradecer a quem nos assistiu também. Já tá gravado lá no YouTube da rede do canal do iRedes, tal, funcionando. 17º fechando. E a gente termina com o nosso famoso Namastê. Para todos que nos assistiram e para todos que palestraram. Tchau, tchau. Bye, bye.